ano de 2026 sem dar um pulinho aqui. Não digo nem só para pregar, mas para visitar os irmãos, os amigos. Então estou muito feliz de poder pisar mais uma vez nesse ambiente favorável ao Espírito Santo. Pega aí a sua Bíblia e localiza para nós o último dos evangelhos, que é o Evangelho de São João, no capítulo 12, Evangelho de São João, capítulo 12, por favor. Aqui eu me sinto em casa, então eu não vou com aquelas formalidades, né? Mas para ninguém dizer que eu sou mal educado, Evandro Nunes é o meu nome. Eu sou da Diocese de Santo Amaro. Então você já sabe que Dom José Negri é o meu bispo. Eu sirvo numa paróquia dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sou casado com Solange. Esse ano completaremos 16 anos de matrimônio. E hoje eu trouxe o pacote completo. Trouxe a esposa e trouxe os rebentos, né? As 4 lindas meninas e o Luiz Miguel, que completou 5 anos agora dia 10, né? Glória a Deus por estarmos aqui. Localizou aí João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproveita que você está sentado ao lado dessa bênção e diga para essa bênção: eu preciso dizer algo importante para você agora. Diga aí, por favor. Diga para essa pessoa: Deus vai falar com força nessa noite ao seu coração. Dá outro recado para ele e para ela: não se atreva a dormir durante a pregação. Não se atreva. Do meu lado não. Diga: do meu lado não. Do meu lado não. Do meu lado não. Vocês estão numa belíssima jornada e o bom Deus tem feito um caminho, pego na mão da missão Parada Inglesa e feito um trajeto espiritual profundo.
Vocês são exigentes, gostam de coisas aprofundadas, vocês não querem mais aquilo que é leitinho espiritual, vocês querem algo mais denso, né? Algo mais robusto. Diga para quem está do seu lado, ele está falando de nós, hein? Está falando de nós. Os 4 evangelhos narram uma primeira uma primeira ressurreição provocada por Cristo. O filho da viúva de Naim. E o filho da viúva de Naim, podemos enxergar que aquela ressurreição provocada por Cristo é um ato de compaixão da parte de nosso Senhor. E você pode se perguntar por que aquele momento a viúva que já não possuía o marido agora está indo sepultar seu filho, e dentro da cultura israelita naquele momento era completamente proibido a mulher ter uma iniciativa profissional. Ela não podia sair de casa para ir buscar o sustento. A provisão, o pão nosso de cada dia, era a responsabilidade do homem. Aquela mulher já não tinha o marido, e quem poderia fazê-lo era justamente o filho. Mas o filho acabara de morrer. Já que ela não podia sair de casa para buscar sustento, a partir daquele momento, ela viveria de esmola ou de caridade. E quando eu digo caridade, a caridade ela acaba sendo uma iniciativa muito particular. Você pode ser movido a fazer uma caridade, mas nem todas as pessoas que te conhecem ou que conhecem alguém que precisa de caridade, nem todas vão se mover a fazer uma caridade. Imagine essa mulher, daqui a algum tempo, ela sempre tendo que depender da iniciativa de caridade de alguém. Ela está indo enterrar seu filho, e Jesus está indo por um caminho oposto. Os dois se encontram num ponto deste percurso, e ali Jesus coloca a mão no esquife e devolve não apenas o filho, devolve uma esperança, devolve para aquela mulher a provisão masculina. Ela não precisaria mais depender de esmolas. Os evangelhos narram uma outra ressurreição, a filha de Jairo. E a filha de Jairo, ela é alcançada por esta ressurreição, mas Jairo era o cuidador do templo. E como um homem cuidador do templo, ele era também, por consequência, um homem temente a Deus, zeloso das ordens de Deus, das coisas sagradas da casa de Deus. É muito comum a gente, por exemplo, observar aquela frase que a gente escuta aqui e acolá: cuida das coisas de Deus, que Deus cuidará das tuas coisas. Isso se reverberou na vida deste homem chamado Jairo. E Jesus, num gesto de compaixão,
e querendo mostrar que a dedicação à casa de Deus, a dedicação à obra de Deus também gera recompensas, Jesus vai lá na casa e ressuscita a filha de Jairo. Estes dois episódios de ressurreição são diferentes do terceiro episódio, porque na vida da viúva de Naim, Jesus não tinha um relacionamento profundo com ela, a encontrou na beira do caminho. Na vida de Jairo, Jairo era um cuidador do templo, e não há registro bíblico que existia da parte de Jairo uma relação muito amistosa com o Senhor. Mas se Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim por compaixão, gerando nela uma continuidade de provisão, se Jesus ressuscita a filha de Jairo para dizer que há sim recompensa para quem se dedica à casa de Deus, para quem se dedica à obra de Deus, a terceira ressurreição é diferente das outras duas. Na terceira ressurreição, nós temos três personagens. Marta, Maria e Lázaro. Marta, naquela casa, representava o trabalho. E você se lembra que numa das vezes que Jesus vai lá fazer uma visita, Marta está trabalhando. Maria representa a adoração daquela casa, aquela que se prostra, aquela que se rende, aquela que se lança aos pés do Senhor. Mas tanto Marta quanto Maria, junto com seu irmão Lázaro, eles não dispunham de algo que toda família gosta de ter: um pai e uma mãe. Aquela família não tem pai e não tem mãe. Marta representa o trabalho, Maria representa a adoração, e Lázaro, uma casa que ama a Deus, é uma casa onde tem trabalho, onde tem oração, mas Lázaro ali representa a amizade. Veja, quando Lázaro morre, Jesus não voltou lá quando o trabalho parou, porque quando morre Lázaro, Marta para de trabalhar. Quando morre Lázaro, Maria para de rezar. Jesus não volta lá quando o trabalho parou, quando a adoração parou, mas Jesus volta lá quando a amizade morreu. É quando a amizade morre que Jesus fala: eu preciso voltar. Eu preciso voltar onde a amizade morreu. E era justamente por causa desse tripé que aquela casa, estrategicamente, a poucos quilômetros de Jerusalém, onde Jesus ia terminar a sua vida, para começar a vida dos apóstolos, Pentecostes daqui a alguns dias, é naquela casa onde Jesus tem trabalho, oração e amizade, que Jesus podia ser quem ele gostava de ser. É na casa destes amigos
que o amavam e que ele amava, que Jesus podia sentar no sofá, tirar as sandálias dos pés e colocar os pés no sofá. É na casa dos amigos que Jesus tinha liberdade para abrir a geladeira. Você está entendendo o que eu estou falando, né? É naquela casa que Jesus podia dormir até mais tarde, sem ninguém encher a sua paciência, porque naquela casa, queridos amigos, Jesus era amado por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele podia fazer. Aqueles três, trabalho, adoração e amizade, decidiram amar Jesus de maneira despretensiosa, uma maneira desinteressada. Eu não estou preocupado, Jesus, se você vai me dar uma função. Eu não estou preocupado se você vai me dar um encargo. Eu não estou preocupado e não estou disputando para ter mais unção que aqueles que estão próximos de ti. Eu não estou trabalhando, vivendo contigo, Jesus, na amizade que estamos nutrindo uns com os outros, para que o Senhor me seja mais favorável do que a outros. Amar Jesus custa tudo. E esse amor despretensioso, esse amor desinteressado, esse amor sem segundas intenções, fez com que eles experimentassem algo que outros não experimentariam. Veja, é justamente porque Jesus naquela casa sentia-se livre, que aquela casa fez Jesus promover uma ressurreição. Só que nem tudo são flores. A ressurreição de Lázaro custou muito para Jesus. Amar Jesus custa tudo, e a ressurreição de Lázaro custou muito para Jesus. Uma página para trás, versículo 47 do capítulo 11. Os pontífices, os fariseus, convocaram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. A ressurreição de Lázaro despertou isso aqui em três grupos: os fariseus, os doutores da lei e os saduceus. Um sentimento de inconformismo daquele grupo que sempre afrontou o mestre. Veja, amar Jesus custa caro, custa tudo, mas a ressurreição do amigo também custou caro, para aquele que nós precisamos amar para valer. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo isso aqui, bênção de Deus? Aí chegamos no capítulo 12. Chegamos no capítulo 12. E eu não sei se você parou para pensar nisso aqui. Aquele que está prestes a morrer volta na casa daquele que já sabe o que é ressuscitar. Como é que é, Evandro?
aquele que está prestes a morrer, volta na casa daquele que já sabe o que é ressuscitar. Pergunta para quem está do seu lado: você tem noção do que é isso, bênção de Deus? Pergunta aí: você tem noção do que é isso? Na primeira visita, os personagens são Marta trabalhando, limpando, organizando, arrumando, suando, varrendo, organizando. Na primeira visita é Maria escutando, recebendo palavra, adorando aos pés. Na primeira visita é Lázaro, o amigo que com alegria acolhe o amigo que entrou em sua casa e quer que ele se sinta o mais à vontade possível. Todas as vezes que eu vim aqui ao Jovem Sarados Parada Inglesa: Evandro, fique à vontade, sinta-se à vontade. E eu me sinto mesmo. Só que nesta visita agora, nesta do capítulo 12, os personagens são os mesmos. Marta agora serve um jantar, mas sem reclamar. Olha a evolução de Marta da primeira visita para essa. O senhor quer mais tempero? O senhor quer um pouco mais, um pouco menos? Salada de entrada? Já vai direto para o prato principal? É Marta na alegria de servir o que suas mãos competentes prepararam, mas sem reclamar. Diga para quem está do seu lado: ainda bem que quem frequenta o Parada Inglesa não reclama de nada. Diga aí: ainda bem, filho. Da primeira visita para essa, é uma Marta trabalhando sem reclamar. Vamos fazer o Maranatá, mas a gente tem que carregar umas caixas, a gente tem que chegar cedo, a gente tem que ir para lá, a gente tem que descascar as batatas, tem que moer a linguiça. Poxa vida, mas de novo. Diga para quem está do seu lado: ainda bem que você não é assim, bebê, ainda bem. Os personagens são os mesmos. Lázaro agora é aquele que senta à mesa para participar do jantar. A mesa é o lugar onde a gente revela a nossa essência, nosso caráter. Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, dizia que se você quiser conhecer alguém, o caráter de alguém, dê poder para essa pessoa. Santo Agostinho vai dizer: se você quer conhecer alguém, não observe o que ela faz, observe o que ela ama. E o que ela ama vai dizer do caráter dela. E uma pessoa sentada na mesa, em algum momento, a essência dela vem à tona. Na mesa, a gente tem as conversas mais elevadas, mas a gente também consegue não esconder nossas misérias. É na mesa que a gente pode eventualmente fofocar da vida de alguém, detonar a vida de alguém. A pessoa até começa numa disposição assim de
tentar esconder, e não, mas chega uma hora que, dependendo das perguntas, então, eu não queria falar não, mas já que você está tocando no assunto, então eu vou também falar. A mesa faz as máscaras caírem, e a gente derramar na mesa a verdade do nosso coração. Diga para quem está do seu lado: eu acho que Deus está falando comigo e com você também. Não finge não, viu, filho? Não finge não. Marta serve e não reclama. Lázaro senta na mesa para desfrutar do jantar. E Maria, que na primeira visita, Daniel, tinha como alvo o olhar de Jesus, as palavras de Jesus, e estar aos pés de Jesus. Depois de tudo que ela ouviu naquela primeira visita, depois de tudo que ela sentiu com o olhar fulminante do Mestre, depois de tudo o que ela pensou, agora nesta visita, ela toma uma decisão. Ninguém conseguirá amar Jesus acima de tudo. Ninguém vai conseguir amar Jesus para valer sem antes tomar uma firme decisão. Você não consegue. Se você não tomar uma firme decisão, você não consegue amar Jesus para valer. Primeiro tu decide, depois tu experimenta. E aquela mulher, lembra da música do Tiago Brado? Hoje o meu alvo é te sentir. Só que aquela mulher, naquele jantar, a irmã preparou, o irmão está sentado na mesa, mas na cabeça dela, no coração dela, hoje o meu alvo não são as palavras dele. Hoje o meu alvo não é olhar nos olhos dele. Hoje o meu alvo é derramar tudo que eu levei anos para juntar. Tudo que eu levei tempo para acumular, hoje é o dia de eu lançar aos pés dele. Hoje é o dia de investir tudo que eu economizei, tudo que eu guardei. Hoje é o dia de eu justamente deixar transbordar tudo que eu retive comigo, tudo que eu guardei no lugar mais seguro. Agora eu vou investir nos pés de Jesus. Você consegue compreender o que essa mulher está falando? O que essa mulher está fazendo? Não é apenas um gesto físico de se abaixar. Aquela decisão dela, eu mesmo que dizer assim: eu não vou economizar nada, eu não vou reter nada, porque quando chegar a vez dele, ele também não vai economizar nada, ele não vai reter nada. Deus, muitas vezes, vamos ser honestos, Deus demora em dar aquilo que a gente pede, porque a gente demora em oferecer aquilo que Ele está esperando a gente oferecer, e a gente vai protelando.
a nossa consagração, a gente vai protelando a nossa radicalidade, a gente vai protelando e deixando para depois. Não, depois eu vejo, e aí depois, quando a gente vem pedir, é como se o Senhor dissesse: poxa, você quer que eu te atenda, eu demoro te atender porque também tu demora em se oferecer. Eu demoro te atender porque também tu demora a se consagrar a mim de verdade. Eu demoro em te responder, em dar aquilo que você tanto anseia, porque você demora, você enrola em fazer aquilo que você sabe que eu estou esperando você fazer. Diga para quem está do seu lado: você está com os cintos apertados aí, filha? A cajadada vai ser forte daqui para frente. O autor sagrado vai dizer que ela vai quebrar um vaso de alabastro com um nardo puro. Estima-se que esse nardo puro que ela guardou para esse momento pesava mais ou menos 325 gramas. Mas essas 325 gramas não é um líquido qualquer. Quando o autor sagrado diz que ela derramou o nardo puro, o nardo era um perfume importado. Olha para quem está do seu lado e vê se ele ou ela tem cara de que gosta de perfume importado. Só olha, fala nada não. Eu gosto, eu gosto de perfume importado, né? Bonzinho, né? Oh, que beleza! Oh, que maravilha! Era um perfume importado, ali da região do Himalaia. E além de ser importado, ele era muito raro. Não era fácil de encontrar. E quem tem raridades sob sua posse sabe o que eu estou falando. A pessoa chega e fala assim: me dá, eu pago. Não, filho, não tem preço que você... É raridade isso aqui, eu não vou te entregar assim ao léu, porque custou eu conseguir isso aqui. Esse nardo era caro, mas era também raro. E aí, com um detalhe, ele era puro. Eram 325 gramas de nardo puro. Era mais profundo ainda o negócio. E é aí, irmãos, que vem a beleza desse momento. Porque essa raridade foi guardada num vaso de alabastro. Essa palavra parece que quase trava a nossa língua, né? Alabastro. Mas afinal de contas, Evandro, o que é o alabastro? O alabastro é uma pedra que você consegue esculpi-la, uma pedra que você consegue orná-la, mas ao mesmo tempo, essa pedra de alabastro é a única que consegue reter a essência do que é precioso e guardado dentro da pedra. O alabastro era um recipiente muito seguro para fragrância desse nardo não evaporar, para se guardar ali o tempo que fosse necessário ser guardado. E depois de selado esse alabastro, essa pedra de alabastro com o que tem de precioso dentro, só é possível quebrar este selo, tirar esse selo, esse selado do alabastro, quebrando a pedra.
quebrando a pedra. A pedra era muito dura, assim como muitas vezes é o meu e o seu coração. Coração duro, mas que carrega algo precioso dentro dele. E só quando a pedra é quebrada, só quando o coração é quebrado, que vem para fora o que precioso está dentro daquele coração. Diga para quem está do seu lado: Deus está falando com você, viu, filho? Deus está falando com você. Para sentir o odor do nardo, só quebrando a pedra. Só quebrando. Se não quebrar, não sai a fragrância. Não sai, não sai. Qual é a sua desculpa para não quebrar a sua pedra no lugar certo? No lugar certo. Ela guardou. Não é apenas uma questão de economia financeira. Eu vou quebrar minha pedra, mas eu vou quebrar no dia certo, na hora certa e no lugar certo, que é aos pés dele. E quando a pedra foi quebrada, tudo o que estava dentro dela, o precioso dentro da pedra de alabastro, todo mundo percebeu. Quando você quebra o seu coração diante de Jesus, quem te vê, quem te conhece, vai perceber um perfume diferente na sua vida, na sua existência, na sua história. Só que, se na primeira visita existiam esses 3 irmãos que não tinham pai nem mãe, agora tem um outro personagem nessa visita: o miserável do Iscariotes. O miserável do Iscariotes está no mesmo lugar. Porém, irmãos, veja, se é somente quebrando o coração, é somente quebrando o vaso, que vem à tona o que está guardado para o momento certo, Judas teve mais uma chance antes de Jesus subir para Jerusalém, entregar sua vida, de mudar a rota dele, e ele não quis. Porque Maria é a única mulher que espiritualmente percebeu esse movimento, e por isso que Jesus vai dizer para ela, respondendo para Judas e para ela também: ela está preparando a minha sepultura. É a única dentro daquele ambiente que percebe o que está para acontecer com o mestre. Quem mantém uma profundidade com Cristo, quem consagra a sua vida, quem tem o Senhor como aquilo que realmente vale a pena investir, vai saber antes dos outros o que os outros vão saber só depois. E ela percebe essa diferença, ela percebe que aquele momento também está encorajando o mestre. Mas Judas dá uma resposta carnal. Uma resposta carnal. O irmão do violão já pode se aproximar aí. Veja, enquanto Maria foi se aprimorando, olhos nos olhos dele, palavra dele nos ouvidos, afogueando o coração, ela aos pés, a melhor parte não vai ser tirada. Agora chegou o momento de eu quebrar, de eu exalar tudo aquilo que eu levei tempo. Eu não vou economizar na minha entrega, porque ele não vai economizar na entrega dele. Mas Judas é um homem previsível, é um homem carnal.
Puxa vida, podíamos vender esse vaso por 300 denários. O que ele estava dizendo? Nós podemos economizar um ano de trabalho. É um ano por cima da carne seca. É um ano sem precisar trabalhar para conquistar nada. É um ano para não fazer nada. E não fazer nada também cansa. O que você está fazendo? Nada. Aí passa um tempo, nada. Chega uma hora que não fazer nada cansa. Jesus é aquele pelo qual vale tudo, custa tudo, mas no meio do caminho nós vamos encontrar pessoas que foram colocadas dentro da obra de Deus apenas para manchar a obra de Deus. A presença de Judas, que era uma autoridade espiritual no colégio apostólico, é um prenúncio, Jesus avisando que os primeiros, entre os primeiros, tinha aquele que ficava com o dinheiro e roubava o dinheiro. É um prenúncio, Jesus avisando assim, lá em 2026, vai ter gente dentro da minha obra que vai receber o dinheiro da obra, da minha casa, e vai fazer mau uso do dinheiro que não lhe pertence, mas do dinheiro que é da obra de Deus. E com a obra de Deus não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Só que tem a última cena. Que aqui vale muito para fecharmos esta pregação e nos lançarmos aos pés dele e quebrar a nossa pedra e subir o perfume. Graças a Deus existem várias mulheres aqui, algumas delas eu conheço bem, e você sabe, mulher, que na modernidade, uma das coisas que caracteriza o poder feminino está nos cabelos. O cabelo de uma mulher, também socialmente falando, é propagado essa força, essa credibilidade. Nossa, que cabelo lindo você tem! E as marcas de shampoos, de condicionadores, e vão fazendo aquelas propagandas, e vai despertando, principalmente em você, mulher. Nossa, o cabelo dela não apenas existe, o cabelo dela desfila na cabeça dela. Com as pernas ela anda, e com a cabeça o cabelo desfila. Maria, naquele momento, Maria está dizendo assim: as favas, a credibilidade com os meus cabelos, as favas, a credibilidade do meu cabelo, as favas, a minha vaidade, as favas,
o elogio que eu poderia receber. É a única mulher que eu conheço que até hoje, depois de ter derramado algo no chão, não usou pano de chão, Daniel. Usou cabelo para limpar. Ela já tinha derramado o vaso nos pés do mestre, e depois de derramar o vaso nos pés do mestre e quebrar a pedra, ela faz questão de ainda derramar lágrimas e misturar lágrimas com nardo e com cabelo. Ela se despiu espiritualmente. Me perdoe se você não pensa igual a mim, mas eu não consigo, eu Evandro, eu não consigo, diante de Jesus Eucarístico, ficar com um celular 25 minutos, 15 minutos, 18 minutos com um celular esticado para registrar um vídeo daquele que espera a minha adoração. Calma, eu não sou burro. Eu respeito e entendo o trabalho da Pascom, do Ministério de Comunicação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que Deus está esperando assim: derrama, filha, derrama, filho, vai, derrama o que você não economiza, vai, vem aqui e derrama o teu nardo, derrama tuas lágrimas. E o máximo que a pessoa consegue fazer é registrar um momento de Jesus passando, ou de Jesus exposto. As favas, o vídeo em alta resolução, as favas. Jesus custa tudo. E aquela mulher, e aqui eu termino, aquela mulher está ensinando a mim e a você aquilo que Santo Agostinho vai dizer lá na frente: eu tenho medo da graça que passa. Ela não tinha a certeza, aliás, ela era uma mulher espiritual, ela tinha certeza que aquele momento era único, e que se ela não fizesse o que fez naquele momento, não surgiria um outro momento. Como diz o grande Santo Agostinho: eu tenho medo da graça que passa, porque a graça que a gente perde, ela não volta. Você pode até viver um outro momento de graça, mas não se compara com a graça que tu perdeu. Perdeu. E você jamais saberá os efeitos daquela graça que você perdeu. E essa mulher deu um show. Eu não posso perder a única chance que eu tenho. E talvez você possa se perguntar: mas ela entrou por debaixo da mesa? Não. A mesa posta dentro do judaísmo naquele momento, os convidados ficavam sentados no chão, sem cadeiras. Jesus, numa posição equivalente a essa aqui, joelhos dobrados, pés para trás, planta dos pés para o alto, ela por trás dele. O meu alvo hoje não é o olhar dele, não é a palavra dele, não é ele olhar para mim. O meu alvo hoje é os pés dele. Não economizar e derramar no lugar certo.
aos pés. Um convidado à direita, outro convidado à esquerda, outro convidado à frente, o outro na diagonal, o outro na outra diagonal, e Jesus aqui. E ela lavando a sua própria história. Ninguém, ao final desse episódio, não tem registro bíblico. Vou falar como um teólogo, não tem registro bíblico. Não é isso que o texto diz. O texto não diz se o sabor da comida foi esplendoroso. O texto não diz isso. Acredito que estivesse esplendoroso, sim, saboroso, como o almoço que minha esposa fez em casa hoje. Mas o texto fez questão de registrar que o que aquela mulher fez nos pés do mestre preencheu a casa inteira. A casa inteira.